Oi pessoal, bom dia. Agora são 7 horas e 9 minutos. Tô aqui. Essa é uma tentativa, na verdade, de gravar um vlog pra vocês desse mangá. Que será, se tudo der certo, né? Se eu gostar, será o meu primeiro mangá, que é o Perfect World, de Rie Aruga. Esse é o volume 5. Eu não comecei pelo volume 1. Gente, eu tô mais de um ano querendo comprar esse mangá, porque é um mangá de romance. Então, tem mangás de luta, enfim, né, de coisas variadas. Eu queria um mangá de romance. Então aqui a gente tem a sinopse, né, o que virá do reencontro de Tsugumi e Tsuki. Então, assim, são pessoas que estão lá são personagens, na verdade, né, que estão no primeiro volume, que eu não li, mas que eu vou querer acompanhar nesse quinto volume. Espero muito que seja excelente. Vou conversando aqui com vocês ao longo do tempo e vamos ver, né, o que eu vou achar desse livro, e aí eu falo aqui com vocês. Tá, estou com expectativa sobre esse livro. Eu acredito que eu vou gostar. É de romance, então assim, eu gosto. Eu queria muito do One Piece, mas eu acho que eu vou ler esses aqui primeiro pra depois ir pro One Piece. Então, pessoal, agora já são 10h30, praticamente, né? 10h29, e estamos fazendo coisas de adultos. Então, exames, enfim, né? Pegando alguns exames, fazendo corrida com o meu marido. Então, ele é taxista, então, assim, amo fazer corrida, amo ir para outras cidades com ele, entregar encomendas, gosto muito de acompanhar ele. E hoje, né, então, acompanhando ele, peguei esse livro. E assim, eu tô gostando da leitura, gente. É um livro. Deixa eu ver se eu consigo posicionar esse celular de alguma forma que eu converse com vocês. Ah, não tô conseguindo. Então vou assim mesmo. Mas enfim, assim, tá, gente? Tá sendo um livro bem achocolatado, bem docinho, igual eu queria. Então, assim, não é aqueles livros assim, maçantes, né? Aqueles mangás maçantes que eu acredito que possa ter, não que eu já tenha lido. Eu estou na página... Deixa eu verificar aqui. Não tem página? Parecia que tinha página. Eu não tenho número de páginas, mas assim, tô quase no meio do mangá. Assim, durante a viagem, né, da nossa cidade para a cidade que a gente está, é 1 hora, 40 minutos a 1 hora. Eu não li esse livro, né, todo durante na viagem, do trajeto do carro, simplesmente porque eu queria aproveitar a leitura e também porque aqui nessa cidade ela é maior, tem muito mais habitantes e o índice então de criminalidade acaba aumentando. Então não queria expor meu Kindle, meu precioso Kindle, aqui dentro da cidade. Então o Kindle eu vou deixar para ler de volta para a viagem ou dentro do carro. Mas aí agora, como estou aqui paradinha, eu vou dar prosseguimento aqui na leitura. Mas bem rapidinho então, para comentar um pouquinho com vocês sobre essa leitura. Tá sendo uma leitura muito fluida. Tô gostando, assim, do enredo, né? Então, como já é o volume 5, parece que os personagens principais... Gente, eu não gravo nome japonês, né? Sei lá, chinês, enfim, não consigo. Eles têm um romance, né? E aqui nesse livro, então, eles estão terminados. Eu estou na parte em que a Ayukaiwa, ela acaba, então, descobrindo que ele é um arquiteto e que está, então,
interessado nessas questões, né, de acessibilidade, visto que então se trata de um rapaz com deficiência física. Então aqui a gente possui aqueles romances assim, de inclusão, né, de não levando em consideração, né, a personagem principal não leva em consideração, não tem preconceito, devido a ele ter, né, essa deficiência. Então, assim, eu acho. E aí, não apenas esse personagem possui deficiência física, mas uma outra personagem também, eu achei ela muito fofinha. E aí, ela é deficiente física, né, anda de cadeira de rodas, o namorado dela ama muito ela. Só que ela tem poucos anos de vida, no máximo, acho que são 10 anos, pelo que ela falou. Gente, eu tô gostando da experiência de ler mangá. É mangá que fala? Acho que é mangá, né? Eu pesquisei no Google, se eu estiver errado é o Google que me falou, tá? Então vocês briguem com ele. Que HQ é história em quadrinho e história em quadrinho é a mesma coisa. A diferença do mangá é que o mangá começa de trás pra frente, ou seja, né? Geralmente a história em quadrinho a gente começa da esquerda pra direita. Já os mangás, a gente começa da direita para a esquerda. Tô achando isso super estranho. Os diálogos, até eu entender que também é da direita para a esquerda, foi muito estranho. Porque geralmente a gente começa da esquerda para a direita, né? E aqui também é a mesma coisa. Então, assim, tá sendo bem bacana a leitura. Falta um pouquinho mais da metade para finalizar. Se eu não finalizar hoje, gente, eu tô muito tranquila. Mas, assim, uma leitura tá tão gostosa que tá pra esse dia mesmo, tá super nublado, tá um pouquinho mais frio, tô gostando. Aí, conforme o tempo for passando, eu vou vir aqui conversar com vocês. Gente, olha onde eu estou. Eu fui nessa livraria, eu encontrei esses livros do Gilberto Freire, encontrei do Charlie Kirk também, A Voz que Tentaram Calar, fiquei super curiosa para ler. Encontrei esses livros Sobrados e Mucambos, são livros enormes. É um trio de livros que eu vi que eu gostei muito. Ordem e Progresso. Gente, olhem que tijolão de livros. Assim, provavelmente trata da história, né, da escravidão do Brasil, história do Brasil. Muitos livros e assim, eu fiquei perdida. E aí estou eu querendo muito mesmo encontrar livros bons e que sejam baratos. Gente, em livraria física, os livros estão extremamente caros. No entanto, eu tentei procurar livros menores, mais curtos, às vezes de poesia, que são mais em conta. Felizmente eu não encontrei. Um livro lá de poesia estava R$ 50, um livro curtinho, pouquíssimas páginas. Eu fiquei horrorizada com o valor. Mas eu gostei de ir, eu fiquei lá por mais de 1 hora, fiquei olhando livro por livro. E quem ama biblioteca, livraria, sebo, sabe como que é gostoso a gente ir, folhear os livros, sentir os livros. Inclusive, eu peguei um livro de química, uma matéria que eu nunca me dei bem na escola, e eu super comecei a entender alguns conceitos, comecei a estudar ali mesmo, e eu amei muito. Mas pra frente, quem sabe, né, eu consiga estudar um pouco sobre química. Mas eu gostei muito de ter ido nessa livraria, ter verificado todos os livros. Eu, assim, amei muito mesmo. E olha, gente, olha aí o que eu encontrei. Uma coleção de livros do Byung-Chul Han. Olha só, Não Coisas. Ai, gente, eu fiquei tão feliz por ter encontrado essa sessão no Enxame. O Não Coisas eu comecei a ler, eu só não finalizei, mas eu preciso finalizar. Achei Vida Contemplativa, muito curiosa para fazer a leitura desse livro. Encontrei também... Ah, tá, esse não é do Byung-Chul Han, mas estava lá no meio. Tem esse livro, o Espírito da Esperança. Inclusive, gente, eu quero ler um livro, pelo menos, do Byung-Chul Han por ano. Eu acho a escrita dele incrível. A crise da narração. As reflexões, né, que ele traz pra gente, assim, são incríveis. A Agonia do Eros, tem vídeo aqui no canal para esse livro. O Desaparecimento dos Rituais, todo mundo fala muito a respeito desse livro, assim, quem já leu, né? O Coração, de Heide. Heide é um escritor, um filósofo que o Han fala bastante. Favor Fechar os Olhos. Comecei a ler esse livro, mas eu também não finalizei.
E tem este também, Sociedade Paliativa, que é um livro que parece ser muito interessante. Eu acho que eu tenho ele no meu Kindle, eu quero muito começar a fazer a leitura. Fiquei muito interessada nesses mitos japoneses e outros mitos que apareceram, outros livros, né, de mitos que apareceram, mas realmente esses livros do Byung-Chul Han, assim, prenderam essa coleção. Se não fosse tão caro, gente, com certeza eu iria levar pelo menos um livro do Byung-Chul Han. Eu quero tanto fazer a leitura desses livros. Encontrei também, gente, esse calhamaço, filosofia antiga. Eu gosto muito dessa área de filosofia, fiquei muito interessada, queria muito ler, mas um livro desse com certeza é mais de R$ 100. Os Romanov é uma família que eu gosto bastante, principalmente por conta da aula, Nikolaevna Romanov. Ai, gente, essa sessão de mangá, eu estou lendo mangá e, assim, eu fiquei doidinha. Eu ia nessa livraria, gente, mas, assim, eu nunca tinha parado pra perceber os mangás. Depois eu vou editar. Gente, Tudo bem. enormes a coleção de mangás, assim, eu fiquei muito curiosa pra ler mangás. Inclusive, fiz 2 coleguinhas lá na livraria que, assim, elas amaram que eu recomendei alguns mangás, elas me recomendaram também. E encontrei alguns mangás que meu marido ama assistir em anime. Encontrei alguns mangás também românticos, algumas de outras categorias. Inclusive, acabei encontrando esse mangá, Fragrant Flower. Encontrei o que eu quero muito ler, do One Piece. Gente, One Piece. E assim, os livros são bem gordinhos, sabe? E assim, tem várias formas do One Piece. Tem livros mais curtos, em volume único, assim, né? De uma forma mais grossa. Tem ele mais curtinho. Eu, assim, me senti uma criança. Orange, encontrei lá esse mangá que foi... Eu assisti em anime no YouTube, gente. Eu queria muito ter levado. Aí eu encontrei outros volumes também. Aí tinha o volume 5 e o volume 6. Pessoal, agora mais já One são Piece. 6h02. Acabei de chegar de viagem. Se eu não falei pra vocês que eu tô em viagem, gente, por favor, desconsiderem, porque às vezes eu esqueço de falar muitas coisas, alguns detalhes. Mas, enfim, eu vou... Como eu acabei de chegar de viagem, eu vou preparar ali um café, um pão de queijo mineiro. E depois eu vou aguar minhas plantinhas. Vou mostrar pra vocês o que eu tenho e o que eu ganhei hoje. Eu tô muito feliz que eu ganhei uma plantinha nova. Olha, gente, esse aí é o meu cantinho de plantinhas. Então, essa é a minha rosa. Eu ganhei da minha irmã. Não dá pra aparecer, mas ela tem um brotinho, tá quase nascendo. Mas ela é daquelas rosas bem fininhas. Tenho aí meu pé de boldo, quando o estômago começa a revirar, dá algum tipo de problema na barriga. É só fazer o chá de boldo, que ajuda bastante, tá? Tenho também, né, esse pezinho aí de cebolinha. Tá bem novinho, ganhei da minha sogra. Inclusive o boldo também eu ganhei da minha sogra. Plantei nesse vasinho. Tem um capacete intruso, né? Tenho também, gente, pimentão. Os meus pimentões estão bem pequenininhos, muito fofinhos. Mas daqui a pouquinho eles vão crescer, vão ficar fortes e saudáveis. Vou poder colher, né, os frutos. E olha só quem chegou para alegrar. A rosa do deserto, gente. Essa rosa do deserto, minha mãe que me deu hoje. Eu fiquei tão feliz. Meu sonho era ter uma rosa do deserto e ela fica enorme. Mas mais pra frente eu vou trocar o vaso, porque se vocês repararem, a raiz tá bem grande. Aí, meu café da tarde, né? Pão de queijo, café com leite. Está uma delícia. Então, pessoal, mangazinho finalizado. Então, vou tentar contextualizá-los do que se trata esse volume 5 do Perfect World, da Rie Arura. Então, pessoal, os personagens principais são o Tsugumi e Itsuki. Então, eles se gostam, né? Mas eles tiveram como se fosse um término nesse capítulo. Nos outros livros, né? Nos anteriores, que eu ainda não fiz a leitura, eles estavam juntos, estavam se conhecendo, mas outras pessoas, no sentido amoroso, entram na vida desse casal. Então, eles acabam tendo um término e outras pessoas entram na vida deles. Eles começam a se relacionar com outras pessoas que gostam também deles, de uma forma genuína, mas eles ainda se gostam. Assim,
Eu li esse livro, gente, sério, eu não sabia que pudesse fazer um boom no meu cérebro, de verdade, eu nunca tinha lido mangá antes, essa foi a primeira vez, e é muito gostoso ler o mangá. Inclusive eu conversei com meu esposo, ele gosta muito de anime, e também por influência dele que eu tenho lido mangá, na verdade peguei esse primeiro, porque anime é muitas ensinações, muitas coisas, muito rápido, e às vezes eu não conseguia acompanhar, principalmente o Naruto, que ele gosta muito de Naruto. E aí eu peguei, então, um mangá pra começar a fazer a leitura. E, gente, que delícia! Eu fui no shopping, vi tantos mangás, deu vontade de ler vários, de levar vários, mas assim, comprar na livraria a leitura do shopping tá muito caro. Queria muito do One Piece. Mas assim, pessoal, eu gostei, né? Não sei se eu consegui contextualizar bem pra vocês, mas o final, então, desse livro é que eles entra, na verdade, uma outra menina que faz parte, então, do convívio social desse rapaz, do Itsuki, que no caso, ela também possui deficiência física e precisa construir uma casa. Só que o Itsuki, ele não quer fazer um projeto de casa para esse casal, onde a menina é cadeirante, porque ele entende que a menina tem um prazo de vida. Então, ela tem uma doença, além da deficiência, que faz com que reduza o prazo de vida dela. Então, ela vai morrer em alguns anos. E aí, a Tsugumi se sente, então, naquele desejo de ser uma heroína do bem, sabe? Em ir lá e conversar com ele. Eu acredito que no próximo volume 6º, será isso, né? Dela querendo conversar com ele, né? Implorando para que ele faça o projeto de casa. Assim, são muitas reviravoltas, né? Muitos acontecimentos. E eu percebi também que não é um livro para menores de 18 anos, tá bom? Então, fica aí essa recomendação, mas se você for acima de 18 anos, ok? E é isso, pessoal. Então, finalizado. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês desse livro, de como que ele é por dentro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que você vive comigo, porque senão, como seria essa vida? Sei lá.